Olá, gente, tudo bem? Nós vamos gravar aí mais uma parte do Código de Ética de Marília, né? Começando do artigo 60, para aqueles que vão fazer a prova da VUNESP de Marília. Então vamos lá, gente. Quem puder, compartilha, dá seu like, deixe seu comentário se está gostando, se não está. Enfim, é importante esse feedback para o canal para a gente saber como é que anda aí, né? A sua opinião. Então, nós paramos, né, no artigo 59, falamos do processo administrativo, e aí paramos no artigo 60. E tem todo um ritual para um processo administrativo, né, gente? Por quê? O processo administrativo ele precisa seguir determinados ritos ali da lei para que ele possa ser feito de maneira a atender tudo que a legislação pede. Então, diz o artigo 60, recebida a portaria, a comissão lavrará termo de recebimento e designará dia e hora para a tomada das declarações do acusado. Então, a comissão vai estabelecer lá qual é o dia e qual é a hora para ouvir o acusado. Aí, artigo 61, na mesma data será expedida citação ao acusado. Então, recebeu a portaria, na mesma data, expede a citação, para que no dia e hora designados compareça à sede da comissão, acompanhado de advogado, se constituído. Tá, gente? As bancas costumam pegar essas coisas, esses detalhes, né, para perguntar. Então, acompanhado de advogado, se constituído, para prestar suas declarações defendendo-se. Parágrafo 1. A ausência do acusado não justifica, e desde que tenha havido citação válida, nós explicamos lá como é que faz a citação, né? Então, ou pessoalmente, ou pelo diário oficial, não impedirá o andamento do processo. Veja, é preciso que haja uma citação válida. E se não tiver citação válida? Então, não pode, né, ter aí o andamento do processo, porque não houve citação válida. Cuidado que isso pode cair como pergunta. Parágrafo 2. Deverá o acusado dar ciência da citação recebida à chefia, porque ele é funcionário, né? Então ele recebeu a citação, a chefia dele tem que ser comunicada e ser exigido comprovar o comparecimento à audiência. O chefe pode falar assim, ó, você vai lá, mas você tem que trazer uma declaração que você compareceu. A chefia imediata do acusado não poderá impedir a presença do mesmo à audiência, constituindo infração disciplinar qualquer impedimento nesse sentido. Ou seja, existe um processo administrativo disciplinar e o chefe do acusado não pode impedir ele de comparecer, tá? Senão ele comete infração disciplinar. Parágrafo 3. Não será considerado pedido de exoneração feito pelo acusado após efetivada sua citação em processo administrativo disciplinar. Importantíssimo isso aqui, gente. Por quê? Se a pessoa está sendo acusada e ela vê que ela realmente vai acabar sendo punida com uma demissão a bem de serviço público, isso vai fazer com que ela fique aí um período sem poder fazer concursos, ela vai lá e pede exoneração, ó. Após efetivada a sua citação em processo disciplinar, aí ela não pode mais considerar esse pedido de exoneração dela, tá? Então presta muito bem atenção nisso aqui, porque isso aqui já caiu em prova, tá? Artigo 62. No dia, hora e local designados serão tomadas as declarações do acusado, precedidas de esclarecimento inicial de que ele não está obrigado a produzir prova contra si. Falamos disso também, né? No esclarecimento inicial, ele não precisa, né, produzir prova contra si, então ele pode permanecer ali, né, sem falar nada que comprometa ou até mesmo não falar. Sendo que essas declarações serão analisadas pelo acusado, pelo advogado se constituído e pelos membros da comissão e juntadas ao processo. Então, tudo é escrito, tudo é, né, detalhado ali para compor o processo legal. Porque se alguma coisa falha, o processo pode ter vícios e aí ser anulado. Parágrafo 1. Da audiência será lavrado o termo descrevendo o desenvolvimento da audiência,
assinalando a presença ou não do acusado ou de advogado constituído por esse, incidentes que houverem, termo que será finalizado com as assinaturas do acusado, se presente, do advogado, se constituído e dos membros da comissão, saindo o acusado e o advogado intimados no prazo de 5 dias para a apresentação de defesa prévia. Olha os prazos e olha o rito aí do processo, né? Tudo tem que ser assinado, né? Lavrado o termo, ou seja, escrito ali, né? O que aconteceu. O prazo depois lá, eles já saem notificados que intimados, melhor dizendo, que eles têm 5 dias para apresentar a defesa prévia, certo? Então, preste atenção nesse prazo aqui, depois da audiência, prazo de 5 dias para a defesa prévia. Parágrafo 2. Na defesa prévia escrita, o acusado ou advogado, se constituído, poderá desde logo desenvolver a defesa ou reservar-se para a defesa final, juntar o rol de testemunhas, documentos e pedir a realização de outros tipos de prova. Artigo 63, defesa prévia escrita, tá, gente? Olha o detalhe. Recebida e atuada a defesa prévia, realizadas outras provas que precedem a oral, o presidente da comissão designará dia e hora e local para oitiva do perito, do assistente, se for o caso, e das testemunhas. Então, o que acontece? O processo administrativo disciplinar, ele tem todo esse ritual aí, né? Então, a comissão tem que ouvir, por exemplo, um perito, se há alguma questão que envolve aí uma perícia técnica, né? Ou, para as provas, uma gravação, para ver se aquela gravação é verídica, se não houve corte, enfim, né? Testemunhas também do fato, tá? Parágrafo 1. A inquirição do perito, do assistente e das testemunhas cabe ao presidente da comissão. Segundo parágrafo. Quanto às testemunhas que poderão ser arroladas, até o número máximo de 8, as bancas para cada parte. As bancas gostam muito de perguntar isso, gente. Então, no processo administrativo e disciplinar, qual é o número de testemunhas que você pode arrolar? Até 8. No máximo. Até 8 de cada parte, ou seja, pode ter lá o acusado 8 testemunhas, pode ter lá a pessoa, né, que acusou a outra parte, mais 8 testemunhas. Serão ouvidas primeiramente as arroladas pela comissão e em seguida as arroladas pela defesa, ou seja, as 8 pela comissão, ou as 8 pela defesa, ou 5 ou 6, né, conforme aí forem requisitadas as testemunhas, certo? Mas até no máximo 8. Terceira, as perguntas serão feitas observando-se a seguinte ordem: as do presidente, então o presidente pergunta primeiro, as dos demais membros da comissão, depois e as do acusado ou advogado, se constituindo quantas indicadas na portaria, as do acusado ou advogado, se constituído as do presidente e as dos demais membros da comissão, quantas arroladas pela defesa, certo? Parágrafo 4. As testemunhas poderão ser contraditadas, de acordo com a norma do Código Penal, né? Perguntar ali, né? Ficou alguma coisa ali que não ficou muito claro, então você pode ali fazer lá o questionamento à testemunha. 5. A comissão, de ofício ou a pedido do acusado ou de advogado se constituído, poderá designar audiência para oitiva de testemunhas referidas pelas testemunhas ouvidas. Então, você trouxe lá as testemunhas falaram de outras pessoas que viram, presenciaram o fato, ou até participaram, aí sim pode-se designar uma nova audiência para ouvir também essas testemunhas que foram ali, foram citadas pelas testemunhas que foram ouvidas. 6. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se à acareação dos depoentes. O que acontece? Um depois falou uma coisa, falou, o João entrou 1 hora, abriu a porta, fez isso, isso, isso. Aí vem outra testemunha e fala assim,
olha, o João, 1 hora, estava almoçando comigo. Opa, é uma contradição, né? Ou ele estava ali, ou ele estava almoçando com aquela pessoa. Então aí pode fazer o que a gente chama de acareação. Colocar, né, os depoentes ali frente a frente. Mas você não falou que viu ele, mas ele falou que estava almoçando com você. Então, certo? É a acareação para tentar esclarecer aí o que aconteceu de fato. 7. Os trabalhos realizados na audiência constarão no termo que mencionará a hora do início da audiência, a presença ou ausência do acusado, a presença do advogado se constituído, eventuais debates sobre perícia e inspeção, a indicação das testemunhas ouvidas, eventuais contraditas, desistência da oitiva de testemunhas e salvo a necessidade de nova audiência para oitiva de testemunhas referidas, a intimação do acusado e do advogado se constituído no prazo de 10 dias para a defesa final. Vocês lembram lá daquele prazo que nós falamos de 5 dias para a defesa prévia. Agora são 10 dias, é o dobro, para a apresentação da defesa final, a qual poderá ser produzida no termo. Então é todo o ritual aí do processo administrativo disciplinar. Vocês viram aqui, questionamento sobre a perícia, né? Desistência. A gente chamou 8 testemunhas, mas na 4ª já estava muito claro o que aconteceu, a gente pode dispensar as outras, tá? Parágrafo 8. Se a comissão verificar que a presença do acusado poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, a mesma poderá determinar a retirada do acusado, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor se constituído. Às vezes a pessoa que está lá foi chefe, né? Ou, enfim, conhece as testemunhas, e aí as testemunhas podem ficar constrangidas de falar, enfim, aí pode se retirar o acusado e o advogado pode acompanhar, né? Artigo 64. A defesa final poderá ser feita oralmente. Olha só, as bancas podem jogar isso aí para você responder, falando que a defesa final tem que ser escrita. Mas aqui coloca, poderá ser feita oralmente, a critério do acusado ou do advogado, se constituído, no termo da audiência. Sempre aparece a palavra do advogado, se constituído. Apresentada e atuada a defesa final. Caso esta não tenha sido feita no termo de audiência, a comissão preparará relatório a ser enviado à autoridade competente para fins de julgamento, né? Então, veja, a defesa pode ser escrita? Pode, mas também poderá ser feita oralmente a critério do acusado. Parágrafo único. O relatório da comissão será dirigido à autoridade incumbida da aplicação da pena, conforme o artigo 35 dessa lei complementar, e conterá tópicos nos seguintes sentidos. Só lembrando, gente, que nós falamos aqui, né? Com relação à defesa, né, dos 10 dias aqui, tá? Apresentação da defesa, que pode ser em texto, aqui, produzida no texto do termo, pode ser oral, né, como nós vimos aqui no artigo 64, mas mesmo oralmente ela é registrada, tá? Ela é registrada no processo, certo? Então, agora, vamos lá para o artigo. Parágrafo único, conterá os seguintes tópicos nos seguintes sentidos. 1. Denominação de relatório, menção à portaria que determinou a instalação do processo. 2. Identificação do acusado, contendo seu nome completo, a sua nacionalidade, estado civil, a rua, o número de sua residência, o número de sua cédula de identidade, o cargo que ocupa e o local da lotação. Tudo isso, gente, é a instrução de como que tem que ter no processo. O processo tem que ter tudo isso aí bonitinho. 3. Menção à peça inicial, expedição da portaria. 4. Indicação de processos anteriores sofridos pelo acusado, se for o caso. 5. Menção à validade da citação. 6. Menção ao exercício do contraditório e ampla defesa. Veja, se algum desses itens aqui não for cumprido, pode dar nulidade do processo. O processo pode ser anulado, né? Por quê? Se não teve a citação válida, ou se não teve a ampla defesa. Então, várias coisas aí podem anular o processo. 7. Menção aos argumentos apresentados pela defesa.
8. Menção à análise das provas colhidas. 9. Menção à configuração ou não como infração disciplinar da conduta atribuída ao acusado. 10. Parecer final contendo, dentre todas as outras considerações, o pedido de condenação com menção aos dispositivos legais infringidos, circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou pedido de absolvição e arquivamento do processo. Veja, um processo administrativo disciplinar, ele pode ter, né, um parecer final que condena, né, condena lá o acusado, e aí fala, ó, tem tal pena, por isso, com esses agravantes, ou com esses atenuantes. Ou pode pedir a absolvição, ó, fizeram todo o processo, não ficou nada aprovado, absolve e arquiva, tá? 11. Se for o caso de pedido de observância do artigo 76 da Lei Complementar, número 11, de 17 de novembro de 91. Aqui, gente, nós vamos falar da subseção 1 do incidente de insanidade mental. O que é isso, Fábio? É a mesma coisa que tem no Código Penal, certo? O que acontece? A pessoa que não está de posse da sua sanidade mental, ela é inimputável, ela não pode ser punida, caso, na época lá, né, existe todo um regramento disso, existe quem vai definir isso, né, não é assim, eu vou lá e alego que sou louco e todo mundo aceita, não é isso, nem louco, né, não é o termo correto, insanidade mental. Desculpa por ter usado o termo louco, não é isso. Mas assim, é insanidade mental, né, que é o termo correto. Então você está lá, tem um problema que você não está bem, enfim, e aí se alega incidente de insanidade mental, e isso, né, você pode ali ser inimputado do crime. Mas, e não é tão simples assim, né? Artigo 65, será admitido em separado, apresentado com a defesa prévia, pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, que processará de acordo com os artigos 149 seguintes do Código de Processo Penal. Aí tem toda a regra lá, quem vai definir, como vai definir, né? Tem uma perícia médica, não é uma coisa assim, né? Senão, então, mas se ficar provado que a pessoa não está de posse da sua sanidade mental, aí realmente ela não pode ser punida, tá? Subseção 2 do afastamento preventivo, artigo 66. Se o acusado interferir no desenvolvimento dos trabalhos, a comissão poderá solicitar à autoridade instauradora o afastamento do acusado, sem prejuízo da remuneração. Isso aqui caiu como pergunta, tá? Muita atenção, sem prejuízo da remuneração, porque as bancas podem colocar com prejuízo da remuneração, e o afastamento preventivo é sem prejuízo, pelo prazo necessário ao encerramento da instrução. Fim do prazo, o acusado retornará à atividade. Por quê? Se o acusado está interferindo lá, né, tá pressionando as pessoas, está sumindo com provas, aí ele está atrapalhando, né? Então, afasta ele, certo? Sem prejuízo de remuneração, até fazer toda a instrução do processo. Seção 7 do julgamento, artigo 67. Olha o prazo, no prazo de 60 dias, contado do recebimento do processo, a autoridade competente julgadora proferirá sua decisão. Então, contados do recebimento do processo, tá? Ó, atenção, muita atenção, que as bancas adoram esses prazos em dias aqui, né? Parágrafo único. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, esse será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Gente, é assim, algumas penalidades, elas só podem ser, dependendo do tamanho dela, da gravidade, por uma autoridade maior, né? Então, tem lá as hierarquias, eu posso fazer até isso, né? Um secretário, um diretor, pode ir até aqui. Daqui para frente é só o prefeito, tá? Então tem isso, né? A seção 7 do julgamento, aqui repetiu, né? Repetiu aqui no slide, certo? Quando repete assim, gente, é culpa do estagiário, viu? Culpa do estagiário, brincadeira, gente. Artigo 68, todo mundo fala, né? Quando acontece um erro,
é culpa do estagiário. E tem estagiário que é excelente, faz tudo direitinho, os estagiários levam a culpa de tudo. Artigo 68, o julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos, tá? Então, o julgamento tem que ter base no relatório da comissão, a não ser que a comissão fez um relatório lá e as provas provam outra coisa, né? Aí há uma contradição, a comissão quis passar um pano ali e tal, né? Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, tá? Então, tudo isso. Porque pode ser o contrário também. Todas as provas mostram que o cara é inocente, mas a comissão quer punir ele, né? Então, também serve para o contrário. Artigo 69. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará nulidade total parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instalação de novo processo. É aquilo que eu falei, ele não foi citado e o processo correu lá, não teve citação legal. Nulidade total, né? Porque se ele não foi citado, já feriu ali uma das regras, aí não teve ampla defesa. Então, o processo tem que começar de novo, certo? Como está escrito aqui. Então, vício insanável, não dá para corrigir. Não foi um erro de documento, às vezes tem um errinho lá, que percebemos tal erro, aí é só corrigir, pronto, está sanado. É um vício sanável. Agora, não garantir a ampla defesa, não garantir a citação legal, aí pode se tornar um vício insanável, porque vai ferir os direitos do acusado, certo? Parágrafo 1. O julgamento fora do prazo legal não implique nulidade do processo. Muita atenção, porque a banca pode falar que o julgamento foi feito fora do prazo legal e por isso o processo tem que ser anulado. E aqui está dizendo, o julgamento fora do prazo legal não implique nulidade do processo. Parágrafo 2. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 36 será responsabilizado na forma dessa lei complementar. Por quê, gente? Pode ser lá que o cara tinha uns amigos, tinha muita influência, os caras falaram, nós vamos montar aqui o processo e tal, mas nós vamos deixar prescrever, né? E aí tem que ser responsabilizado quem fez isso, se de forma deliberada. Artigo 70. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinar o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Vai ficar lá registrado que ele não foi punido porque prescreveu, mas vai estar lá o registro no prontuário, né, no assentamento dele. Artigo 71. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido pela Corregedoria Geral do município ao Ministério Público para ação penal, ficando um translado na Coordenadoria Geral de Recursos Humanos. O que acontece? Às vezes pode ser um crime e aí isso vira lá uma ação penal também, né? Por exemplo, uma agressão, um homicídio lá dentro da repartição, aí tem o processo administrativo disciplinar, tem o processo penal, certo? Como a gente já conversou sobre isso. Seção 8 da revisão do processo. Também cai demais isso aqui, gente. Artigo 72. O processo disciplinar poderá ser revisto no prazo de 5 anos. Então, olha novamente um prazo aqui importante. Revisão de processo, 5 anos. Contados da data da publicação do seu julgamento, a pedido ou de ofício, quando demonstrada a falta de cumprimento de requisito essencial à validade do julgamento ou se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade implicada. O que acontece, gente? Teve lá a situação, o testemunho, o cara foi punido, enfim. Só que aí
Passou lá uns 4 anos, surgiu um vídeo que mostrava que o cara não era culpado. Aí, revisão do processo, né, gente? Opa, surgiu um fato novo aqui, uma prova que mostra que ele é inocente. Ou uma prova, né, que revela ali que não foi daquele jeito. Então, aí, revisão do processo. Primeiro parágrafo. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Aí o cara morreu, né? Mas a família pode ir lá e falar, não, mas foi uma injustiça, eu quero revisão, porque apareceu a verdade agora, ficou provado, né? Apareceu o real culpado, enfim. Parágrafo 2. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador, né? Então, a pessoa não está com as suas capacidades mentais preservadas e aí pode ser requerida por quem está responsável por essa pessoa. Artigo 73. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, por exemplo, quem vai pedir a revisão tem que apresentar lá a prova de que realmente precisa fazer uma revisão. Então, o ônus da prova cabe ao requerente. Eu vou requisitar a revisão, eu tenho que apresentar a prova, certo? Artigo 74. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. É aquilo que eu falei, precisa ter um fato novo. Apareceu lá uma testemunha nova, que na época não estava no Brasil, enfim, saiu do Brasil e depois voltou, ou estava em local incerto e aí a pessoa apareceu e a pessoa tem elementos ali para provar a inocência da pessoa, um vídeo, uma gravação, uma prova pericial que mostra que realmente a pessoa não era culpada. Artigo 75. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao corregedor-geral do município, importante isso aqui, à mesa da Câmara, se for funcionário da Câmara, né? Ou autoridade equivalente nas autarquias, quando é da autarquia, que se autorizá-la encaminhar o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Importante saber da revisão aqui também. A quem dirigir, né? No caso, se for funcionário da prefeitura, ao corregedor-geral do município. Parágrafo único. Recebida a petição, a autoridade competente encaminha-la, nossa senhora, hein? À comissão processante disciplinar permanente ou à comissão especial, se for o caso, para as providências do parágrafo único do artigo 76 e apresentar parecer sobre o assunto. Artigo 76. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. O que é isso, gente? Tem lá o processo originário, vai ser apensado, né? Colocado ali a questão da revisão, tá? Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas em quereção das testemunhas que arrolarem. Aquilo que eu falei, apareceu testemunhas novas, apareceu fatos novos, apareceu provas novas, então tem fato novo. Artigo 77. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Revisão, 60 dias. Faz aquele resuminho, anota essas principais datas. Para quê, gente? Para no dia da prova, aquele momento que você fica lá esperando, você vai batendo o olho ali, peraí, revisão, 60 dias, né? Prazo de defesa, 5 dias defesa prévia, 10 dias defesa final pode ser oral, pode ser no termo, sabe? Você criar ali um roteirinho para te lembrar as coisas, né? É importante esse gásinho ali no final. Às vezes você acerta umas questões importantes. Prorrogáveis por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 78. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 79. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 60 dias, contados do recebimento do processo no curso, do qual a autoridade civilisadora poderá determinar diligências, né? Diligências, saber lá, verificar os fatos. Artigo 80. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecimento de todos os direitos do servidor. Então o servidor foi lá exonerado, aí foi feito o processo de revisão, tinha fatos novos, ficou provado que o servidor não era culpado. O que acontece? Ele volta por cargo dele e recebe tudo que ele deixou de receber. Tá, gente? Né? Bom, parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Ou seja, ele recebeu uma pena lá e aí, na hora, fizeram a revisão e aí vão piorar. Não, não pode. Está escrito aqui, ó, na revisão não pode ter agravamento de penalidade, certo? A revisão só pode trazer benefícios para o acusado, não agravamento. Lembra disso na prova, hein? Seção 9, do processo sumário, gente. Esse aqui também cai demais. Artigo 81, processo sumário. É iniciado e encerrado no prazo de 5 dias. É coisa rápida, né, gente? É o processo VaptVupt, sumário. 5 dias, prorrogável uma vez por igual período, ou então 5 mais 5, né? Por motivo de força maior, certo? Devidamente comprovado, com aplicação subsidiária das normas das demais seções desse capítulo, destina-se aos casos de exame de proposta de exoneração do servidor em estágio probatório por insuficiência de desempenho. Gente, isso aqui cai demais. Estágio probatório, processo sumário, se for por insuficiência de desempenho. Lembra disso, grava isso, coloca isso na tua cabeça, marca isso no teu caderno, se bobear, coloca do lado da cama, porque é sobre estágio probatório, processo sumário. Não esqueça disso. Parágrafo 1. O servidor será citado para, em dia e hora determinados, comparecer perante a comissão, prestar declarações, trazer até 3 testemunhas. Gente, não vai confundir com as testemunhas do processo administrativo disciplinar, que pode ser até no máximo 8. 8 para cada lado, né? 8 para o acusado, 8 para a comissão. Aqui, gente, são 3, são só 3. O processo é sumário, é VaptVupt, é rapidinho, é 5 dias, né? Pode prorrogar por mais 5, por fato de motivo de força maior, mas as testemunhas são 3, tá? Até 3. Documentos, podendo atuar em causa própria ou nomear advogado. Ele pode fazer ali, né, a sua defesa ou nomear advogado, caso queira, para se defender e apresentar defesas escritas, prévia e final. Então, as duas defesas aqui, a prévia e a final. Por que ele não deve ser exonerado? Né? Então, eu na verdade estou sendo perseguido porque meu chefe não gostava de mim, por isso, está mostrado aqui, estou provando aqui, estou relatório aqui, certo? Mas lembra do processo sumário. 2, parágrafo 2, a citação será acompanhada de cópia do boletim de avaliação de desempenho. Por quê? Todo estágio probatório, gente, tem avaliação de desempenho. E lá, nesse relatório de avaliação de desempenho, você tem a oportunidade de fazer contraditar, né, o seu avaliador. Se o avaliador te avaliou mal, você pode ir lá contraditar no coisa. Sempre, gente, as avaliações elas têm que ser feitas na frente, né, do avaliado, tá? Por isso, para dar oportunidade de quê? De você escrever lá, ó, tá me avaliando assim, eu não concordo por isso, certo? E aí vai vir os boletins lá de avaliação de desempenho. Parágrafo 3. Em seguida, serão tomadas as declarações do servidor e recebida a defesa prévia, verbal escrita pelo acusado ou de advogado se constituído, juntamente com os documentos que entender necessários à sustentação da defesa. Parágrafo 3. Saiu desconfigurado aqui, né? Mas parágrafo 3. Tá? Tem que tomar a declaração do servidor, a defesa prévia pode ser verbal ou escrita, né? Ó, de novo, verbal ou escrita.
ou do advogado, né? Tudo isso é registrado, obviamente, mas ele pode simplesmente ir lá e arguir, né? Falar, fazer sua defesa, ou ele pode entregar por escrito. Quarto parágrafo, em seguida serão tomados os depoimentos das testemunhas. Quinto, produzida a prova oral, juntados os documentos, o acusado ou advogado, se constituído, deduzirá verbalmente a defesa final. Aqui, ó, verbalmente. Olha aqui a defesa final, verbalmente. Olha a defesa prévia, verbal ou escrita. E a final, verbalmente. Tá? Não esqueça disso, porque a banca vai tentar te enrolar aqui, né? Vai tentar te enganar aqui, que será incluída no termo de audiência, mas tudo isso vai sendo registrado ali, tá, gente? Artigo 82. Apreciada a defesa, a comissão fará relatório dirigido à autoridade competente para o julgamento, fazendo encaminhamento dos autos e opinando motivadamente pela exoneração ou não do servidor. Olha, o servidor provou ali que realmente foi uma questão de pegar no pé dele, de perseguição mesmo, então ele né, não vai ser exonerado. Agora, ficou provado que realmente ele era um servidor que não queria trabalhar, não estava nem aí, né, chegava atrasado, tinha um comportamento péssimo, ninguém gostava dele, só tinha reclamação, era tudo mal feito, aí vai ser exonerado. Artigo 83, né? Aqui são aqueles parágrafos padrões, né? As despesas correntes dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas oportunamente se necessário. Aí o 84 também, que a lei entra em vigor, né? E revoga as disposições em contrário, enfim, são parágrafos para finalizar as leis. E assim, gente, nós encerramos? Não, nós vamos fazer questões, né? Vamos fazer que questão, eu gosto de questão, gente. Vamos lá, vamos agora pensar aí se você está firme aí no negócio da Lei Complementar 680 de 2013. Determina que a penalidade aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é AD. Comissão de Ética pode fazer o quê? Censura, disponibilidade, destituição do cargo, advertência por escrito ou suspensão de 15 dias. Vai lá, responde aí. O que a comissão de ética pode fazer? Se você respondeu gabarito, letra A. Se você respondeu censura, acertou, gente. Censura, sim, censura. Comissão de ética pode aplicar apenas a censura ao servidor, tá? Então, se você errou, volta lá e olha lá direitinho. 19. Segundo dispõe a Lei Complementar 680 de 2003, uma vez julgado um processo administrativo disciplinar e dentro do prazo de 5 anos surgirem fatos novos que possam justificar a inocência do punido, caberá a seguinte medida: A. Incidente de nulidade da pena. B. Apelação. C. Embargos infringentes. D. Revisão. E E. Recurso embasado na injustiça da pena. E aí, gente? Acabamos de ver isso, hein? O que é? É incidente de nulidade de pena. É apelação. É embargos infringentes. Aqui puxou, hein? No jurídico aqui. D. Revisão ou é recurso embasado na injustiça da pena? E aí, o que você responde nessa? Vamos lá? Tempo para você responder. Respondeu? Gabarito letra D, gente. Revisão. Nós vimos lá, né? É a revisão do processo. Falamos disso. Revisão do processo. Aqui os embargos infringentes, apelação. Não, né? É revisão do processo. Letra D de dado. Olha aí. Gabarito letra D. Vamos para o número 20. Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal 680 de 2013 a respeito da sindicância, é correto afirmar que A. É instaurada, dentre outros casos, quando faltarem elementos indicativos da autoria de infração disciplinar. B. Não poderá ter efeito sigiloso até a conclusão dos trabalhos pela respectiva comissão. C. Por ser procedimento de investigação e de punição,
A sindicância deve contemplar o contraditório e o direito à defesa. D. Deve recomendar e indicar a sanção criminal a ser aplicada ao investigado, caso entenda que se tenha configurado o crime, e não poderá ser promovida quando os fatos a serem apurados não estiverem definidos. Gente, eu sempre quando eu faço uma aula, depois eu fico refletindo sobre ela, e aí eu falei assim, nossa, eu devia ter enfatizado mais isso para a galera, porque pode ser que a banca pegue a galera nessa história de sindicância, processo administrativo disciplinar, né, processo sumário, e criar confusão. Lembra que eu falei na sindicância, mas eu falei, mas eu não dei aquela ênfase que eu gosto de dar. Na sindicância não tem contraditório e nem direito de defesa. Por quê? Né? Por que não tem? Por que não tem? Por que, gente? A sindicância, qual é o papel dela? Então você tem que lembrar disso. Qual é o papel da sindicância? Por isso que lembra, eu falei, na sindicância não tem contraditório e direito de defesa. Eu fiz até uma questão, mas eu acho que eu não dei aquela ênfase nisso, certo? Por que, gente? Sindicância é o quê? É o A, é o B, já eliminei aqui, né, a C. É o D ou é o E? Hein? O que é? Gabarito, letra A, de amor, gente, ó. É instaurada, dentre outros casos, quando faltarem elementos identificativos da autoria de infração disciplinar. Então a sindicância ela vai fazer aquela apuração para saber quem fez, o que fez, como fez, né? Então ela não tem ainda o elemento ali. Por isso que se não tem elemento, como é que vai ter contraditório e direito de defesa? Olha, parece que foi fulano. Mas parece não, né? Mas a gente não sabe se foi fulano, se foi Beltrano. A gente nem sabe se foi eles, talvez tenham sido outros. Então não está claro ali a autoria. Né? Então como é que vai? Vai chamar todo mundo e vai... Não, né? Precisa fazer isso. Então ela é instaurada quando faltarem elementos indicativos da autoria da infração disciplinar. Gabarito, letra A, certo? Por isso que ela não tem contraditório e direito de defesa, né? Tudo bem, gente? Por isso que ela não vai indicar sanção criminal ao investigado, porque ela não sabe ainda quem é o investigado, tá? Gabarito letra A, gente. Olha aqui, segundo a Lei Complementar número 680 de 2013, na hipótese de um servidor público municipal deixar de prestar contas da aplicação de valores recebidos, conforme preceitua a legislação vigente, essa falta disciplinar, desconsideradas efeituais atenuantes, será punível com a pena de A. Advertência, B. Suspensão, C. Prisão, D. Multa e demissão. Isso aqui, gente, é aquele rol lá, né? Rol de... Né? Quase que eu entreguei a resposta agora. É aquele rol de coisas, né, que pode acontecer com o servidor se ele fizer se ele fizer isso, por exemplo, não declarar lá, né? Prestar contas de um valor que ele recebeu. Professor, mas como que o servidor recebe valor? Às vezes você vai fazer uma viagem por conta do serviço, né? Por exemplo, você é servidor, você vai ter que ir em Brasília para resolver um convênio da prefeitura. Aí você recebe um adiantamento lá para a sua viagem, né? Para pagar o táxi, para almoçar, para, enfim, pagar o hotel, né? Se o hotel não for reservado antes pela prefeitura. Normalmente as passagens já são compradas pela prefeitura, mas você recebe ali um dinheiro para, né, suas despesas pessoais ali, já que você está a serviço do município. E aí você tem que prestar conta disso. Almoçou, notinha, CNPJ da prefeitura, pegou o táxi, né, tudo isso. E aí, gente, se você não prestar conta, sabe o que acontece? Acontece uma coisa grave, né? Qual é o gabarito? Gabarito letra E, demissão, gente, ó, demissão, se não prestar conta, o negócio ferve, demissão. 22, na hipótese de um servidor público de Marília ter sido condenado judicialmente a reparar um dano ao erário, por decisão da qual não caiba mais recurso, mas vier a falecer antes do pagamento do respectivo prejuízo,
A Lei Complementar 680 estabelece que é a obrigação de reparar o dano. Então o cara fez um desfalque lá na prefeitura tremendo, aí morreu, né? E aí, como é que fica o desfalque da prefeitura? A. Será transmitida aos herdeiros, os quais ficarão obrigados a ressarcir integralmente o município, independente do valor da herança. B. Deverá ser paga por meio de desconto incidente sobre a pensão a ser transmitida aos herdeiros do servidor até a quitação do débito. C. Se estende aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. D. Deverá constar do inventário o servidor e que o juiz competente decidirá a respeito da matéria com base na legislação vigente à época do óbito, e será extinta com a morte do servidor. Questão que cai demais, gente. A VUNESP adora essa questão, a VUNESP ama essa questão. O cara morreu, e aí? O que acontece? Muita gente erra essa questão, porque muita gente acha que morreu com ele a dívida, foi tudo embora, aí muita gente marca letra E, mas não é letra E. Muita gente pode cair aqui na letra B, né? Vai descontar da pensão do cara e tal, né? Se você colocar A, aí você está cometendo aqui uma injustiça, né? Porque assim, os filhos lá não praticaram o roubo, né? A culpa foi do pai lá, da mãe, né? Enfim. E aí eles vão pagar ao município se eles não cometeram o crime. Agora, se você responder C, que se estende aos sucessores e será contra ela executada até o limite do valor da herança recebida, aí você respondeu certo. Gabarito, letra C de casa. É isso aí, gente. Por quê? O cara roubou lá 10 milhões de reais. Aí ele deixa de herança para os filhos 10 milhões. Aí também não é justo, né? Porque os filhos vão se beneficiar do desfalque lá que ele deu na prefeitura. Aí cobra até o valor da herança recebida. Nada mais disso, tá? Nada mais disso. Ou vamos supor, foi descoberto, né, que o servidor desviava lá há muito tempo o dinheiro da prefeitura, comprou uma mansão, comprou uma ilha, né, enfim. Aí, né, deixou de herança, se ele deu esse desfalque, nada mais justo que seja ressarcido aos cofres públicos. C, né, 22C, então, isso aí, gente. 22, letra C, gabarito letra C de certo. Olha aí, gente, beleza, acabamos aqui o Código de Ética do Funcionário Público de Marília. Espero que tenha ajudado vocês, né? Deem o seu retorno aí, se puderem divulgar o vídeo, quanto mais visualizações. Teve gente pedindo para gravar o Estatuto do Magistério de Marília, a gente está analisando aí, né? Vamos ver se aumenta um pouco aí as visualizações dos vídeos de Marília, para que a gente possa gravar mais, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.